Sejam muito bem-vindos à nossa sexta aula e a gente está falando agora sobre indicadores, DAX. Então vamos voltar aqui para a gente fazer aquele cálculo que é como que estão distribuídas as nossas negociações atualmente para cada etapa do funil. O que a gente está vendo aqui, né? Que as nossas negociações, a gente está vendo elas de forma acumulada, né? Então, das negociações que passaram no prospectado, quantas que foram para o qualificado para compra, quantas que foram para a reunião de vendas, e assim sucessivamente. Então, agora, o que a gente vai fazer? Para fazer esse cálculo, a gente tem que entender o seguinte. Vou usar a própria negociação 10 como um exemplo. Nessa negociação 10, o que a gente tem? Ela teve a sua última etapa, o seu último registro de etapa, como sendo o código de número 8. E ele entrou nessa etapa no dia 31 de março, e a data fim dessa etapa está em 4 de abril. Tá? Essa data fim aqui, ela pode ser uma data às vezes estipulada, porque não existe o registro, né, aqui na base da próxima etapa. Então, o que a gente vai avaliar aqui? A etapa de número 8 seria qual? É só a gente verificar aqui, na dimensão do funil. A etapa de número 8 é alinhamento da proposta aceita. O que isso significa? Que a nossa negociação de número 10, ela passou pelo prospectado, qualificado e chegou até em alinhamento da proposta aceita. É isso. Como é que a gente vai, então, calcular esse registro? Ou seja, nós precisamos olhar para a tabela de negociações como um todo, que aqui a gente está filtrado só para a negociação 10, e pegar a última ocorrência de cada negociação, qual foi a última etapa. O que isso significa? A gente vai ter que agrupar as negociações, trazendo na etapa o seu maior valor. Vamos ver como que a gente faz isso? E para isso, a gente vai criar uma tabela lá no Power Query. Então, vou vir aqui em transformar dados. Deixa ele carregar. Pronto. Na tabela aqui de deals, da Fato Deals, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma referência dessa tabela. E qual que é o nosso objetivo agora? É agrupar as negociações trazendo a maior etapa. Então vou botar aqui, ó, Fato Deals funil atual. Então a gente vai calcular como é que está o funil atual. Então como é que a gente faz esse agrupamento? Eu vou selecionar a coluna que eu quero agrupar, vou vir aqui em transformar e existe esse campo, agrupar por. Vou clicar nesse campo. O que ele vai falar? Eu quero fazer um agrupamento básico, tá, do ID negociação e eu vou criar uma nova coluna. Ou seja, quando eu agrupar, qual coluna que vai aparecer do lado, né, qual vai ser o nome dela e o que ela vai conter. Esse agrupamento vai me trazer o quê? A etapa atual. Etapa atual. Como é que eu agrupo isso? Eu vou agrupar pelo máximo da etapa. Ou seja, agrupa as negociações pelo máximo da etapa e armazena esse máximo da etapa numa coluna chamada etapa atual. Então vou clicar aqui em OK. O que isso significa? Que a negociação de número 1, ela está na etapa 2. A negociação de número 2 está na etapa 11. A negociação de número 3 está na etapa 3. E assim sucessivamente. Tá? Ele fez esse agrupamento. E agora, olha que interessante. Eu quero agora trazer, por exemplo, a informação talvez de data. Não sei se vai ser tão necessário agora. Vamos fazer o seguinte, a gente vai primeiro carregar essa informação, que agora a gente sabe em qual etapa que se encontra, e posteriormente a gente vai verificar se vai ter alguma necessidade de inserir a data ou não. Então, feito esse agrupamento, eu vou vir aqui e vou mandar aplicar. Tá? Aplicar. Então agora que eu apliquei, eu vou vir aqui na nossa modelagem de dados. Agora eu tenho esse Fato Deals funil atual. Ó, tá vendo que ele criou aqui um relacionamento direto com a tabela de deals? A gente não quer que esse relacionamento exista. Por quê? É uma tabela fato filtrando outra tabela fato, a gente não quer trabalhar dessa forma, mas apesar do relacionamento ser de um para muitos, a gente não está querendo avaliar
essa tabela de deals através da tabela de deals funil atual. A gente quer analisar o funil atual através dos termos de negociação e das etapas. Então, eu vou colocar aqui o ID negociação com o ID negociação. Aqui ele botou que vai ser 1 para 1. Nesse caso, vai se manter 1 para 1. Por quê? Porque, como a gente faz o agrupamento, ele sempre vai trazer só um ID de negociação, né? E nesse caso, o que a gente vai fazer? Para que o sentido do filtro seja único, da dimensão filtrando a fato, eu vou colocar 1 para muitos, apesar de saber que a proporção sempre vai ser 1 para 1, eu vou botar o sentido único e vou mandar salvar. Então, ele vai salvar, ele criou o relacionamento que eu precisava e, além disso, vou pegar o ID da etapa e colocar aqui na etapa atual. Mesma coisa, vou clicar em salvar, ele vai carregar e pronto. E agora, o que a gente pode fazer? Eu posso ter uma nova medida, que ela está em outra tabela, que é a negociações funil atual. Essa negociações funil atual é um distinct count, lá da minha tabela de deals funil atual, ID da negociação. Por que vai funcionar isso daqui, né? Antes disso, deixa eu só colocar aqui para fechar e aplicar. Eu tinha clicado só em aplicar e ele está mostrando de novo aqui para a gente. Por que isso vai funcionar? Porque essas tabelas, quando a gente analisa pensando em negociação, ou seja, para analisar aqui por empresa, por vendedor, por cidade ou por etapa, ambas estão conectadas, tá? Ambas as tabelas deals e deals funil atual estão conectadas. A gente teria um problema se a gente aplicasse um filtro de data e a gente vai mostrar isso daqui a pouco. Por quê? Porque a data está só nessa parte aqui de deals, não está em deals funil atual. Então, feito isso, eu vou vir agora, por exemplo, e colocar aqui negociações no funil atual. Deixa eu clicar aqui, pronto. Vamos lá, o que isso significa? Quando a gente olha, por exemplo, vou colocar todo mundo dentro da matriz e vou expandir. Quando a gente olha a tabela de negociações, o que a gente vê? A gente vê que 9.628 negociações passaram pela etapa de prospectado. Mas hoje, na etapa de prospectado, existem 865 negociações. Tá? É isso que quer dizer. Porque por muitas vezes é interessante sim você saber o tempo médio do funil, você saber como é que está a sua conversão, ou seja, quantos estão indo embora à medida que esse funil vai passando. Porém, é interessante você ter essa visualização de quantas pessoas, quantos leads estão hoje, empresas no caso, em cada etapa do seu funil. Tá? Então, essa aqui é uma forma da gente visualizar, fazer esse cálculo do funil atual a partir de dados históricos usando o agrupamento. Na próxima aula, a gente vai fazer a questão dos filtros de data, vai fazer os filtros de data aparecerem para a nossa tabela de funil atual, tá? Caso tenha necessidade de aplicar algum filtro de mês, alguma coisa assim, então quero filtrar quantos leads estão na etapa de construção da proposta, por exemplo, e que foram criados no mês de... e que entraram nessa etapa no mês de fevereiro, por exemplo. Então é isso que a gente vai calcular aqui. E além disso, a gente vai fazer um cálculo de status. Tá? O que isso significa? Negociações que foram dadas como perdidas, beleza, foram perdidas. Fechadas, mas ok. E as negociações do tipo prospectado, qualificado para compra, reunião de vendas, follow-up, são negociações que estão ainda em andamento. Né? Como é que a gente, então, calcula como que estão distribuídas por status de andamento da negociação? É isso que a gente vai fazer aqui e eu vejo vocês na próxima aula.